Eu sou Kathleen Tony da Luz Kunen, sou de Trombudo Central e eu tenho 23 anos e hoje eu tô me formando em psicologia. A psicologia ela veio para mim muito num lugar de eu preciso alinhar a minha profissão com as coisas que eu acredito. Então a psicologia ela vem alinhada completamente com as coisas que eu acreditava ali em 2021, que foi o ano que eu entrei, né? E a Unidave era o caminho mais próximo para esse sonho que eu tinha da graduação. Eu não sabia exatamente se era psicologia, mas conforme os anos foram passando, eu percebi que a psicologia... Eu não acho que eu tenha escolhido a psicologia, eu acho que a psicologia me escolheu, porque foi uma relação muito próxima e muito ampla, assim, de a gente se encontrou e por mais que não fosse meu principal desejo ali no ensino médio, ela se encontrou com o meu maior sonho hoje e a psicologia veio nesse lugar, assim, de encontro com os meus ideais, de encontro com as coisas que eu acreditava e de encontro com o que eu desejo para a sociedade, o que eu desejo para a comunidade que eu estou inserida. Eu tinha uma perspectiva que a Unidave era uma das maiores instituições que a gente tem no Alto Vale, mas eu não tinha ideia da grandeza de como era. No meu ensino médio eu passei na pandemia, meu terceirão, então eu não participei do raio-x e eu entrei na Unidave sem conhecer a Unidave. E foi muito doido, porque eu estudava numa escola super pequena na minha cidade e conhecer a Unidave, que era gigante, que tinha tanto espaço, foi como, sabe, quando a gente é criança a gente vai no shopping pela primeira vez? Eu senti um pouco isso, assim. E eu percebi a relação com os professores de forma que, quando eu estava me imaginando como eu queria ser enquanto profissional, eu via muitos professores meus, então eu me baseava muito e percebia a grandiosidade que eram aqueles profissionais que estavam nos dando aula, o quanto que eles sabiam, o quanto que eles estavam preparados para aquilo. Os meus colegas também foram um encontro, a gente teve muitas mudanças aí de pessoas, então a gente começou com uma turma de quase 50 e a gente está se formando em quase 20, mas eu percebo que eu criei laços para minha vida toda com as pessoas que eu estou inserida, com as pessoas que estão no meu meio de contato, porque a gente se conectou muito, assim. E principalmente quando eu entrei no NEAP, eu percebi que aquele lugar se tornou minha segunda casa, assim, no ano passado, porque foi muito doido ver aquela clínica que a gente sabe hoje que é uma das melhores clínicas que a gente tem de psicologia aqui no Alto Vale e talvez em Santa Catarina, porque ela é muito planejada, ela tem muita coisa. Por mais que seja um momento um pouco assustador, por ser uma transição, né? Então, agora eu não vou estar mais só estudando, eu vou estar no mercado de trabalho e eu vou estar naquela profissão que eu fiquei esses 5 anos vendo a teoria e agora eu vou ir para a prática. Mas eu tô esperançosa porque eu acho que a psicologia ela tem muito a agregar para nossa sociedade. A psicologia ela é muito importante, ela é, sei lá, visceral, assim, no sentido de necessária em todos os lugares. E eu realmente estou animada por esse momento de poder experienciar a psicologia de uma forma mais palpável, sabe? Por mais que a gente teve os estágios, mas a gente sabe que agora a gente está por conta própria, assim. Claro, a gente vai ter todo o ambiente formado, então a gente tem professores que sempre estão ali pela gente, mesmo depois da graduação, e a gente vai continuar se aperfeiçoando, mas eu percebo que a psicologia, ela tá entrando mais nos lugares e isso me dá esperança de que a gente consiga ter mais psicólogos aí e nas maiores partes da sociedade, e é o que eu acredito que isso vai acontecer comigo também. Eu tenho muitos professores que para mim foram uma chave assim na minha trajetória acadêmica. A Cynthia Adam, que foi a primeira professora que eu tive contato aí da psicologia e que ela falava as coisas e eu pensava, é isso que eu acredito, sabe? Que bom escutar isso de um profissional tão qualificado e de conseguir sentir o amor que ela tinha pela psicologia. Principalmente agora no último ano eu tive muito contato com a Kátia, com a Michela, tanto por ter trabalhado no NEAP quanto pela Kátia ser minha orientadora. Então eu já gostava muito delas em aula, assim, mas ter esse contato maior com elas, com a Thaís, que também era minha orientadora, que eram professoras que eu via, estavam ali comigo também, a professora Mônica, que eram professoras que eu sentia tão próximo, sabe? Que pra mim, às vezes, até eu não conseguiria diferenciar muito bem uma relação de cumplicidade com a relação de professor, porque era uma relação tão boa, era algo tão prazeroso de estar em contato com elas que assim, todas as dificuldades que eu tinha, elas sanavam, elas estavam ali por mim, elas estavam ali pelos meus colegas também, então
são professores que eu via que estavam ali, sabe? Claro, tem muitas outras professoras que foram importantes, mas eu sinto que as que me marcaram, assim, que corre nas minhas veias psicologia ao escutar elas, é essas professoras que eu... A Unidade, pra mim, agora, ela é o meu lugar de, tipo, ela vai seguir pra minha vida inteira, como a minha formação foi na Unidade. E vendo colegas que estão se formando agora e vendo pessoas que já se formaram, que se tornaram ótimos profissionais, eu sinto que a Unidade, ela também tá na história dessas pessoas. Eu acho isso muito bacana, assim, de pensar que é uma instituição, que é um polo muito grande, né, na nossa sociedade aqui do Alto Vale. E agora ela tá na minha história também. E eu acho que isso não tem palavras. Eu acho que a minha trajetória não seria nada sem os meus pais. Meu pai ralou muito para conseguir fazer a filha dele se formar. Ai, eu fico emocionada. As minhas amigas também, que tiveram ali nos melhores e nos piores momentos. Meus irmãos, meu namorado, meu noivo agora. Ui, é louco falar isso. Mas eu acho que eu não tive sozinha em nenhum momento. Isso pra mim é muito, muito valioso.